Olá pessoal, eu sou o Jean e nessa aula nós ampliaremos as ideias propostas por Mendel para compreender onde a informação genética está armazenada e como ela é transmitida. Nós estudaremos herança genética, tipos sanguíneos, DNA, cromossomo, heredogramas, herança autossômicas, conectando os conceitos básicos da genética às aplicações utilizadas atualmente na biologia e na medicina. Vamos começar aqui estudando as diferentes formas pelas quais os alelos podem se manifestar em um organismo. Então, observe que a figura está organizada em 3 colunas. Nós vamos começar pela esquerda, em dominância completa. Perceba que o cruzamento entre a flor vermelha e a flor branca produz apenas flores vermelhas na geração F1. Nesse caso, um dos alelos se expressa completamente enquanto o outro não aparece no fenótipo observado. Foi esse padrão que serviu de base para muitas das conclusões de Mendel. Agora observe, agora desloque o olhar para a coluna central. Aqui nós temos a dominância incompleta. Observe que o cruzamento é o mesmo, mas o resultado muda. Em vez de flores vermelhas, surgem flores rosas. O foco aqui é perceber que não ocorre o desaparecimento de um alelo. O fenótipo observado é intermediário entre os dois parentais, como se estivéssemos combinando parcialmente as informações herdadas. Por fim, observe a coluna da direita. Na codominância, também não existe mascaramento completo, porém, diferentemente da dominância incompleta, não surge uma característica intermediária. Perceba que os pelos pretos e brancos aparecem simultaneamente no mesmo indivíduo. Aqui estamos analisando a expressão conjunta de 2 alelos. Se precisarmos resumir toda a figura de uma única ideia, basta a gente lembrar que na dominância completa um alelo aparece, na dominância incompleta surge o fenótipo intermediário e na codominância os 2 alelos se manifestam ao mesmo tempo. Beleza? Então nós já estudamos a dominância, e a recessividade no modelo clássico de Mendel. Estamos estudando os diferentes padrões de interação entre os alelos. Mais na frente nós estudaremos o sistema ABO, um dos exemplos mais importantes da codominância na espécie humana. E já é agora, vamos estudar um caso real em que um único gene possui mais de 2 alelos, originando os grupos sanguíneos do sistema ABO. Observe primeiro o centro superior da figura, onde aparecem os 3 alelos no sistema ABO. Perceba que, diferente dos exemplos estudados anteriormente, aqui não existe apenas 2 versões possíveis de um gene. Agora nós estamos analisando 3 alelos presentes na população: IA, IB e I. O foco aqui é entender que cada pessoa herda apenas 2 desses alelos, mas a existência de 3 opções aumenta as combinações possíveis. Vamos olhar para o quarto quadro inferior. Observe como os alelos determinam os grupos sanguíneos. No tipo A, pode ocorrer os genótipos IA-IA ou IA-Izinho. No tipo B, pode ocorrer IB-IB ou IB-Izinho. Perceba que, nesses casos, IA e IB conseguem se manifestar mesmo quando estão acompanhados do alelo Izinho. Agora observe o quadro do tipo Azão-Bezão. Nesse caso, acontece algo especial. Perceba que os alelos Izão, Azão e Izão, Bezão aparecem juntos e ambos se manifestam ao mesmo tempo. O foco aqui é reconhecer a codominância. Não existe um alelo dominante dominando o outro, Os 2 contribuem para a característica observada. Por fim, desloque o olhar para o tipo O.
Observe que ele só aparece quando o indivíduo recebe 2 alelos izinho. Isso acontece porque o alelo izinho é recessivo em relação aos outros 2. Assim, o sistema ABO mostra simultaneamente 2 conceitos importantes da genética: o alelismo múltiplo, porque existem 3 alelos na população, e a codominância, porque isão Azão e isão Bzão podem atuar juntos no grupo AB. Então, nós já estudamos a codominância de forma geral, né? Estudamos a sua aplicação no sistema AOB e vamos ver como que os heredogramas revelam esse padrão nas famílias. Então, pessoal, vamos estudar aqui agora onde a informação genética está armazenada e como a ciência descobriu essa organização ao longo do tempo. Observe inicialmente a parte esquerda da figura. O foco aqui é compreender onde as informações hereditárias estão localizadas. Na parte superior vemos o cromossomo, estrutura presente nas células que organiza e transporta o material genético. Agora desloque o olhar para baixo, acompanhe as ampliações sucessivas. Perceba que dentro do cromossomo encontramos o DNA, a molécula responsável por armazenar as informações hereditárias. Em seguida, observe a ampliação destacada do DNA. Aqui nós identificamos o gene que corresponde a um trecho específico dessa molécula e contém instruções relacionadas às características do organismo. Portanto, a organização ocorre em níveis. O gene faz parte do DNA e o DNA está organizado nos cromossomos. Essa estrutura permite compreender como as informações hereditárias são armazenadas e transmitidas entre as gerações. Vamos observar agora a parte direita da figura. Nesse momento estamos mudando o foco da estrutura biológica para a construção do conhecimento científico. Mendel identificou os padrões da hereditariedade ao analisar seus experimentos, mas ainda não conhecia a existência do DNA. Com o avanço das pesquisas, os cientistas descobriram os cromossomos, identificaram o DNA como material genético e compreenderam onde essas informações hereditárias estavam armazenadas. Perceba que a genética moderna não substitui as descobertas de Mendel. Ela ampliou esse conhecimento, revelando os mecanismos biológicos que explicam os padrões de herança observados por ela. Hoje, esse entendimento sustenta pesquisas genéticas, diagnósticos médicos e aplicações biotecnológicas. Nesse momento, nós vamos aprender a interpretar heredogramas e reconhecer os símbolos utilizados na análise genética de famílias. Observe inicialmente a tabela da direita. Antes de interpretar qualquer heredograma, precisamos conhecer a linguagem utilizada pelos geneticistas. Perceba que o quadrado representa um homem e o círculo representa uma mulher. Agora observe que os símbolos preenchidos indicam os indivíduos que apresentam uma característica estudada, enquanto os símbolos vazios representam aquelas que não a apresentam. Também é importante notar que as linhas conectam os indivíduos, mostrando relações familiares, casais e descendentes. E agora vamos olhar para o heredograma da esquerda. Perceba que ele está organizado em gerações. Na primeira geração, observamos o casal inicial da família. Abaixo, na segunda geração, aparecem seus descendentes. Em seguida, na terceira geração, vemos os netos ou os descendentes da geração anterior. O foco aqui é compreender que cada linha horizontal representa uma geração diferente. Observe também a distribuição dos símbolos preenchidos ao longo da família. Nesse caso, não estamos preocupados em descobrir o padrão da herança ainda. O objetivo é aprender a leitura do diagrama. Perceba que o heredograma transforma as relações familiares em uma representação visual organizada. É justamente essa organização que permite aos geneticistas atuar como verdadeiros detetives, identificando padrões hereditários e inferindo informações genéticas que não podem ser observadas diretamente. Então, nós já estudamos anteriormente onde os genes estão armazenados, como as informações genéticas ela é transmitida.
Agora nós acabamos de ver como acompanhar essa transmissão em família, né? E depois nós estudaremos padrões de herança autossômica utilizando heredograma para realizar interpretações genéticas. Na verdade, nós já vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos identificar padrões autossômicos dominantes e recessivos em heredogramas familiares. Observe inicialmente o heredograma da esquerda, referente à herança autossômica dominante. Perceba que a característica aparece em todas as gerações representadas. O foco aqui é notar que os indivíduos afetados geralmente possuem pelo menos um dos pais afetados. Ao acompanhar o heredograma de cima para baixo, vemos que a característica é transmitida continuamente entre as gerações. Por fim, costuma-se dizer que a herança dominante apresenta um padrão mais vertical do heredograma. Agora vamos deslocar o olhar para o heredograma da direita. Aqui nós temos um exemplo de herança autossômica recessiva. Perceba que a característica não aparece nas primeiras gerações e surge apenas na terceira geração. Nesse caso, os pais sem a característica podem transmitir o alelo recessivo aos filhos. E esses indivíduos são chamados de portadores. Eles carregam as informações genéticas, mas não manifestam a característica observada. É justamente por isso que determinadas condições hereditárias podem aparecer e desaparecer durante algumas gerações e reaparecer posteriormente. Agora observe o quadro comparativo na parte inferior. Perceba que a principal diferença está no número de cópias necessárias para a manifestação da característica. Na herança dominante, uma única cópia do alelo já é suficiente. Na recessiva, são necessárias 2 cópias. E assim, ao analisar o heredograma, uma das primeiras perguntas que fazemos é: a característica aparece em todas as gerações ou pode pular alguma delas? Essa observação fornece uma das pistas mais importantes para identificar o padrão de herança. E chegamos ao fim dessa aula, né? É a segunda parte de uma série de 4 aulas, né? Nós vimos que a herança genética depende dos genes. Compreendemos como o sistema ABO ele exemplifica a codominância, identificamos onde a informação genética está armazenada e aprendemos a interpretar heredogramas e padrões hereditários. Assim, nós ampliamos a visão clássica de Mendel para compreender a genética moderna.